A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Ponto. Então é o seguinte, quando entra um tiozinho, dono do carrinho de pipoca, na igreja, ele tem um tratamento. Quando entra um empresário bem-sucedido, ele tem outro tratamento. Acabou. É acepção clara. Cor de pele, isso é muito claro. Bairro, da onde você vale o que você tem. Isso acontece. Isso não poderia acontecer numa igreja. Porque Jesus, ele falava com Zaqueu, que era um corrupto, que era um cara de grana, mas também falava com um leproso, com uma prostituta, né? Ia no casamento, na festa. Então, assim, ele não tinha um, tipo, não tinha como você classificar ele. E aí você vê a história, porque dizem que quando ele foi ser preso, Judas teve que dar um beijo nele, para distinguir quem ele era. Por quê? Porque eles não sabiam quem era Jesus e quem eram os discípulos. Segundo alguns historiadores, muitos achavam que quem era Jesus era Pedro. Porque como Jesus estava no meio da galera, andando com todo mundo, tipo, Como é que você vai saber? quem que é? Mas quem que é? É ele? Mas será que é ele, mano? O cara tá falando com uma prostituta ali, samaritana. O cara tá falando com... Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que essa humanidade falta muito na religião, de você ser humano. Eu conheço um monte de pastor, amigo meu, que ficou com Covid e não contou pra ninguém. Fica doente e se maqueia, né? Fica internado e não abre, não conta que fica internado. Alguns já falaram pra mim, cara, você não pode contar suas fraquezas. Não, cara. Você tá entendendo? Então, assim, é uma incoerência. Tipo, a Bíblia diz que se você não ama o próximo, você é mentiroso e você não ama a Deus. É impossível você amar a Deus que você não vê sem amar o próximo a quem você vê. Se você não consegue amar quem você vê, você não ama quem você não vê. A Bíblia fala isso. Tá na Bíblia, tá escrito isso. A Bíblia fala assim, ó, se você tiver recurso financeiro e ver o seu irmão passar dificuldade e não ajudar, você é incrédulo e negou a fé. E aqui eu não estou falando de assistencialismo. Eu sou contra assistencialismo total, totalmente contra. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do seguinte quesito. Por exemplo, pandemia agora. Pá, veio a pandemia. Os templos ficaram fechados. Então, o mínimo que uma igreja tinha que fazer era falar para os seus fiéis, não mande dízimo para cá. Porque a gente não está usando, está fechado os templos, está tudo parado, a gente tem caixa, a gente tem estoque. Com certeza tem muita gente precisando aí. Então mande, veja quem está próximo, como a gente não tem acesso a todo mundo, veja quem está próximo e mande um dízimo para ele. Alguma igreja fez isso? Que eu saiba, não. Entendeu? Então, isso não é comunismo, isso não é... Não, isso é amor. Porque se a gente fala que é família, se a gente chama de irmão, né? Que irmão é esse? Você tendo uma condição, vai ver o seu irmão que não tem e não vai ajudar ele. Entendeu? Não faz sentido. Mas, por exemplo, então, vamos pegar a Bíblia. Eu estou tentando agora achar alguns Sim. contrapontos do que para mim sempre foram alguns questionamentos. Tudo que estava lá quer dizer que aconteceu daquela forma, desde Gênesis, desde Não. Adão e Eva, por exemplo, que eu acho que foi um exemplo assim do que é aquilo, existiu aquilo mesmo. Como é que aquilo cientificamente a gente comprova, por exemplo? Então, assim, ó, o que acontece? A Bíblia, ela é um livro que ela tem história, ela tem leis, ela tem parábolas, contos, fábulas, ela tem salmos, que são hinos, são cânticos, ela tem poemas. Então, assim, ela pode ser interpretada ludicamente, ela pode ser interpretada como comparações, né? Mas o que vale mesmo são os princípios. As histórias, pouco importa se aconteceram ou não, mas o que vale é os princípios passados naquela história. Né? Então, é verdade, Adão e Eva, cara, para mim pouco importa se existiu ou não, mas o princípio que aquela história passa é o que faz a diferença. Né? Então, assim, a mesma história que nós temos do dilúvio de Noé, a gente tem ela celta.
há 10 mil anos antes de Noé, que é o dilúvio de Gilgamesh. É uma história sumária e celta. Depois pode pôr no Google. Gilgamesh, dilúvio de Gilgamesh. Gilgamesh era um tirano que todo mundo era funcionário dele, todo mundo trabalhava para ele, e todas as mulheres eram as amantes. Pá, comia todas as mulheres e todo mundo trabalhava. E quem não trabalhava, ele comia. Já era. É o seguinte. Passava o rodo. E aí Gilgamesh, o cara ruim, aí eles pediram pros deuses lá e tal, e os deuses mandam dilúvio. A mesma história do dilúvio, aí você vai ver a arca, solta pombo, solta corvo. A mesma história de Noé, só que 10 mil anos antes da história de Noé. Entendeu? O que é isso? É que Deus tem falado com o povo faz tempo, em toda a cultura. Então, todo pensamento vem da mitologia. Né? Então, o que eu fiz? Eu fui lá nas mitologias. E aí, primeiro eu estudei até aqui, eu fiz um mestrado em bibliologia, né? E aí depois eu fui voltando. Então você vai para os pais da igreja. Agostinho quis converter Platão ao cristianismo. Mas Cristo foi platônico, porque Platão surgiu 400 anos antes de Cristo. Então, Cristo usou o pensamento de Platão, não foi Platão que era cristão. O estoicismo diz que inspirou muito a religião, né? Os Sim, porque aí. os estoicos beberam muito em Platão. Entendeu? E o estoicismo tem tudo a ver. E assim, então a filosofia, por exemplo, São Tomás de Aquino, ele converteu Aristóteles. Né? Mas Cristo não era aristotélico. Não, Aristóteles não era cristão. Cristo que foi bastante aristotélico. Paulo era bastante aristotélico, bastante platônico, porque esses pensamentos já existiam. E ele veio só sendo adaptado para passar uma informação, para passar um código, para passar uma senha. O mundo funciona através de senhas, através de códigos, através de princípios, através de leis. Lei da gravidade. Ah, eu não acredito nisso. Mano, não interessa, pula daqui, você vai cair. Então, o mundo é regido pela Bíblia. Por quê? Porque ela é um livro de princípios. Então, aqueles princípios... Então, ela não é um livro religioso. Ela é um livro de princípios. Um filme bom que diz isso é o livro de Eli. Já viu esse filme? Já. Então, pronto. Esse filme é um livro bom. Puta, é muito bom. O cara fala assim, quem tem esse livro tem o poder. Lembra que o cara fala isso? Por quê? São princípios. Vocês vão encontrar esses mesmos princípios na boca de Buda, na boca da Madre Teresa do Calcutá, na boca de Shiva, na boca de... Acabou, velho. Então, a Bíblia que mudou a tua vida, se tu tivesse talvez lido um Alcorão ou qualquer outro, talvez poderia ter tido o mesmo impacto. A mesma isso, coisa, né? Porque são os mesmos princípios. O que mudou minha vida foram os princípios. Perfeito. Entendeu? Que aí, que é o que não acontece hoje em 90% das igrejas. Estou sendo bem... Perfeito, concordo. Porque eu acho que é 100%, mas eu estou colocando 90%. Por quê? Porque é bem simples. Pega dois estudiosos, põe um para estudar a Bíblia e um para estudar as igrejas, todas, grande, pequena, de todo segmento. E depois sentam eles para falar sobre Jesus. Será que vão falar a mesma língua? Não, nem a pau. Acabou. Né? Então, assim, essa ideia de você ter o controle de Deus, você ter uma caixinha que prende Deus, né? Porque os religiosos usam a Bíblia como uma caixinha que prende Deus. Não, se não tiver aqui na Bíblia, não é isso. Não. A Bíblia não é a palavra de Deus. Ponto. Né? E os caras ficam doidos comigo. Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ponto. A Bíblia contém a palavra de Deus. Não é. Isso faz toda a diferença. Porque quando eu digo para você que a Bíblia contém, você vai falar para mim, mas foi homem que escreveu, tem erro. Tem erro. Quais são os erros da Bíblia? Cara, eu tenho um amigo meu, 2 amigos, eles, em 30 anos, eles fizeram a melhor versão da Bíblia, eles estão fugidos, estão nos Estados Unidos, um mora na... Não vou falar. Mas fora... E eles acharam 5.013 erros nessa Bíblia que a gente tem, João Ferreira de Almeida. 5.013 erros na João Ferreira de Almeida. Que é a tradução que a gente tem. Alguns erros, tu consegue dizer por exemplo, principais erros? Bem fácil que a gente consegue, que todo mundo sabe. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Certo? Todo mundo sabe desse salmo. O texto original diz, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Não é que nada me faltará. Ele não me faltará. Ainda que me falte alguma coisa, ele não me faltará.
Entendeu? Porque senão vai ficar incoerente. Se eu tô falando que ele é meu pastor e nada me faltar, e tá faltando. E agora? Sim. Se tá Vou faltando, reclamar. cadê? Então a Bíblia é mentirosa. Não, não é isso que tá dizendo. Entendeu? Aí, assim, aí são versículos específicos do tipo, tem um versículo lá que diz assim, que se o cara estuprar uma virgem e pedir ela em casamento, não tem pena. Sim, existem conceitos, eu acho que realmente é tu ignorar o tempo. O Tu falou, tempo, lógico. Então, é o exatamente que isso. acontecia naquela época. Isso. Eu acho assim, por isso que eu não gosto quando as pessoas. Eu defendo os dois lados, né? Os dois lados que eu digo. A pessoa que fala, não, a Bíblia tá aqui, ó, ela é uma mentira porque olha isso aqui. Não, não é que ela é uma mentira, também existe o conceito de entender aquilo que Sim. estava acontecendo naquela época, exatamente. Tu falou Isso. assim, não quer dizer que isso é aceitável hoje e comprova que ela escreveu do que eles acreditavam ser e pronto, aquilo lá é a palavra escrita da interpretação que eles tinham, né? Exato. Olha só. Então, o que a contém? Então, tá bom, então a Bíblia contém. O que é a palavra de Deus? Princípios. Então a Bíblia contém princípios. E ela contém relatos humanos, de escribas, de pessoa que escreveu, de política. Constantino. Constantino não era cristão, ele manipulou todo o conceito político, que é Roma, para dominar. Enfim, mas olha que loucura. O povo, para a gente entender agora a Bíblia, o povo, ele estava 400 anos escravo. Um escravo, ele está acostumado com o patrão. Pá, pá. Então, se Deus aparecesse, porque muita gente fala, não, porque o Deus do Antigo Testamento, ele matava, ele fazia, ele era ruim, parece que é dois deuses. Não, porque Deus ele fala na língua que a gente entende. Se ele aparecesse amor lá para aqueles cara que era tudo escravo, a gente tá falando de um bando de escravo, como que um Deus que é poderoso vai chegar amando? Ô, queridinho, o Deus, papai te ama. Não, ele veio como um Deus poderoso, matando, pá, porque ele falou na língua que os caras entendiam. Suas ações tinham consequências, né? Sim, por quê? Porque era a língua que os caras entendiam. Não adianta ele falar em outra língua. Deus não vai falar de outra maneira. Ele vai falar do jeito que a gente entende. Porque senão não faz sentido ele falar de um jeito que a gente não entende. Né? Porque a gente não entende, ele quer que a gente entenda. Então, por exemplo, você vai começar a trabalhar aqui, e aí tem lá um manualzinho, como funciona. Porque você não tem conhecimento, relacionamento, você não tem vivência. Mas daqui a pouco, você começou a se relacionar, você não lê mais esse manual. Acabou, você já sabe o que tem que fazer. Isso é a Bíblia. Para que veio a Bíblia? Porque a gente não sabia que era Deus, a gente não tinha conhecimento dele, a gente não tinha intimidade. Então veio um manualzinho. Só que aí depois ela diz assim, ó, essa lei, ela está escrita no coração de vocês. Então, qual que é o problema? A gente pega conceitos, a gente pega preceitos divinos de princípios imutáveis, e a gente quer fazer conceitos humanos. E aí é onde dá a merda. Porque os preceitos imutáveis, eles são princípios que mudam a vida de qualquer um. Né? Agora, quando a gente pega os preceitos divinos e faz conceito humano, aí a gente começa a querer entender. E a gente vai entender da onde? Do terreno. Só que a gente está falando que a gente está recebendo uma informação quântica. Porque a Bíblia é quântica. Então, como que eu vou entender o quântico na física tradicional? Impossível. Eu me perdi. Eu tava tentando acompanhar. Não, mas consegue me dar um exemplo do... Acho que não da incongruência, mas vamos fazer o seguinte, sobre Adão e Eva. Adão e Eva não, sobre o dilúvio. Por exemplo, o que ficou na minha mente é, qual que é a interpretação? Uma das que pode ser aproveitado do que aquilo que diz lá. Então, por exemplo, o que aconteceu? Foi uma sociedade que estava desumanizada, né? Porque o que é o humano? O humano é a relação. Não existe humano sem relação. Não existe humanidade na individualidade. Pega um bebê humano, deixa ele num quarto, acabou de nascer, põe ele no quarto, deixa lá mamadeira, deixa leite, fralda, vai embora, tranca a porta. O que vai acontecer? Ele vai morrer. A humanidade só existe na relação. Deus não existe no indivíduo.
Né? Por quê? Porque nós somos um fruto de um Deus façamos, que é plural. E aí a gente olha isso em todos os lugares. Porque para haver algo, precisa de dois átomos e um vazio. E aí esses átomos se chocam e aí tem várias densidades e tal, que vai acontecer. Então, não existe Deus no indivíduo. E aí, ó, olha que loucura. Deus é amor. E vamos imaginar uma barra. Deus é amor. E tudo funciona assim, dois lados. Bem e mal, certo e errado. Então, Deus é amor. Então, o amor é altruísta. Ao contrário do amor, egoísta. Então, é o ego. Em hebraico, a palavra diabo é ego. Né? Então, eu manifesto duas naturezas. A divina, quando eu amo. A diabólica, terrena, quando eu sou egoísta, quando eu penso em mim. Entendeu? Tudo existe com propósito. E o propósito das coisas não é em si só. Tipo, uma laranja, esse café. O propósito dele não é ser café. É ser bebido pela gente. É nos nutrir. A laranja, se ela ficar só como laranja, ela vai apodrecer. O propósito dela é ser espremida e servir a gente. Tudo existe com propósito. E o propósito não é em si só. É no outro. Todas as coisas existem para suprir uma carência. Ninguém cria nada por nada. Eu criei isso aqui para quê? Não sei. Cria porque teve uma necessidade. Houve necessidade. Entendeu? Então, assim, então, qual a necessidade da humanidade? Então, vamos lá. Deus não existe. Já entendemos, né? Se aqui ninguém existir, Deus não existe. Então, ele é o quê? Ele é uma energia. Ele é uma energia criadora. Porque a Bíblia diz isso, que Deus é pensamento. O pensamento, ele faz o quê? Cria. No princípio era o pensamento se fez carne e habitou no nosso meio. Então, por ele ser uma energia criadora, ele criou. Então, Deus é um ser que teve uma vontade. Então, vamos supor, eu tenho vontade de ter uma BMW. Eu não tenho dinheiro para comprar uma BMW, então eu tenho um sonho. Porque se eu tenho vontade, eu não tenho poder, eu tenho um sonho. Mas todo Deus que se preza, ele tem poder. Porque o dia que a gente for escolher um Deus, tem que pegar o currículo dele, deixa eu dar uma olhada aqui. No currículo dele tem que estar lá onipresença, onipotência, onisciência. No currículo dele tem que estar isso. Se não tiver, não presta. Não presta. E aí é o seguinte, então, ele tem poder. Então, eu tenho vontade de ter uma BMW. E tenho dinheiro para comprar, ou seja, tenho poder para realizar minha vontade. O que eu faço? Eu crio um propósito. Eu vou até você comprar a sua BMW. Vontade sem poder é sonho. Vontade com poder é propósito. Porque se você tem vontade e poder para realizar, você tem um propósito a fazer. Entendeu? Então eu chego para você e falo, cara, me vende aí sua BMW. Você fala, por quê? Porque eu tô com vontade. Você fala, com vontade você não vai arrumar nada aqui, mano. Me mostra seu poder. Eu falo, tá aqui o dinheiro. Aí você fala, então tá a chave, compre o seu propósito. Então Deus, ele é um ser que teve uma vontade. E para manifestar a vontade dele, para cumprir a vontade dele, ele manifestou um poder. E o poder ele revela onde? Na criação. Porque a Bíblia fala que a criação revela o poder de Deus. Então, quando ele cria todas as coisas, ele mostra o poder. Porque pelo poder, a gente reconhece. Pega a foto aqui do Biden, fala, quem que é esse maluco aqui? Você fala assim, é o Biden. Você conhece? Não, você reconhece. Você só vai conhecer ele quando você tiver um relacionamento com ele. Conseguiu entender? Eu consegui. Eu tô pensando agora no comparativo disso com as intenções da igreja. Então, a gente vai chegar lá. Tá. A gente vai chegar lá. Porque a gente tem que vir fundamentando o negócio aqui, ó. Porque senão, se a gente fala só daqui, não tá... Entendi. Entendeu? A gente vem fundamentando. Então, vamos lá. Então, Deus, ele não existia. Então, já que ele não existia, ele tinha que se apresentar. Então, ele teve que mostrar quem ele era, o poder. E ele mostra o poder aonde? Na criação. Criando tudo. Criou todas as coisas. Aí ele revela a vontade, porque ele vem numa sequência de poder. Ele chega, haja luz, haja separação, haja. Aí ele para a sequência de poder e revela uma vontade. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Pronto, vontade. Ó, faça isso, poder. Façamos um churrasco, vontade. Aí ele revela a vontade quando ele faz um homem. Qual que era a vontade? Então ele era amor.
Mas quem que ele ia amar se ninguém existia? Né? Não fazia sentido ele ser amor, ser bondade, se não existia nada. Então ele criou, qual que era a vontade dele? Revelar suas virtudes invisíveis. Porque ele tinha várias virtudes invisíveis que ele queria revelar, precisava. E não é porque ele é carente, não, é porque quando você gosta de alguém, tudo que você faz que é bom, que te satisfaz, você quer que aquela pessoa que você ama experimente. Não é isso? Você vê um filme legal, pô, amor, vê esse filme, comeu um negócio, pô, come esse negócio. Então, por Deus ser amor, ele falou, todo mundo tem que experimentar as virtudes que eu tenho maravilhosa. E aí, então, ele revela a vontade dele no homem. Só que aí, quando ele faz o homem, ele tá só, aí ele revela o propósito. Quando ele fala assim, não é bom que ele esteja só, porque ele não vai revelar minha virtude, porque minha virtude é amor. E não existe amor no indivíduo. O amor é numa relação. Não tem amor próprio. O amor é por objeto amado. E aí, então, o propósito ele revela onde? Na humanidade, na unidade do humano, na relação. Porque é na relação que a gente vira divino. Por quê? Porque aí o que acontece? Quando Deus cria o homem, ele cria macho e fêmea. Não tinha gênero. Gênesis 5 fala assim, essa é a genealogia de Adão. Deus formou o homem, macho e fêmea, os criou e os chamou Adão. Então, o homem que Deus fez, Adão, ele era macho e fêmea. E Adão era os dois. Não tinha Eva e Adão. Era Adão, Adão. Macho e fêmea. Porque é assim que funciona. Você vai... É o polo negativo e positivo. Dos animais, macho e fêmea. Tem que ter a gradiência para ter movimento. Porque se ficar tudo reto, não tem movimento. Então, os opostos é para ter amor. Porque o amor é na diversidade. Então, era... O Adão, o homem que Deus fez, macho e fêmea, diferentes, mas não inferiores ou superiores. Por quê? Porque o Adão macho, ele tinha total autoridade no sêmen, e o Adão fêmea tinha total autoridade no óvulo, de fecundar. Então, um tinha poder para semear, o outro poder para gerar. E os dois juntos viravam divino. E geravam vidas. Né? Então, aí só depois do erro, né, que aí abriu os olhos e tal, e aí lá no castigo, Adão fala assim, então você vai ser mulher. Aí vem a ideologia de gênero. Depois do pecado entra a ideologia de gênero. Aí Adão fala assim, então agora você vai chamar Eva mulher, mãe de todos os seres. Só depois do pecado que entrou a ideologia de gênero. Isso, a galera não surta quando ouve isso, de dizer que... Eu não sei. É que tá na Bíblia, né? Tá escrito. Entendi. Entendeu? Porque é o seguinte, o óculos, que é uma das coisas, vamos lá, incoerência das igrejas. Tá. O óculos que a gente tem que olhar, a Bíblia é sempre do amor. Uhum. Jesus falou assim, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar. E ele é o nosso exemplo. Então a gente não pode julgar ninguém. A gente, acabou. Então eu não vim condenar, acabou. Então a gente não tá aqui para mostrar como os pecados são cobrados. A gente tá mostrando como ele já foi pago. Acabou. Então eu não tô aqui para te julgar pelo que você fez. Eu tô aqui para te amar por quem você é. Acabou. Mesmo que eu não concorde com o que você faz, com o que você fez, mas eu te amo. E amar não é gostar. Porque amor não é sentimento. Amor é atitude. Eu costumo dizer assim, eu amo todo mundo. Uns com afetos, que é sentimento, e outros sem. Tem uns que eu amo odiando. Mas enfim, pra gente entender. Então Deus é um ser, teve uma vontade, manifestou um poder e criou um propósito. Então ele é um ser. Então tudo começou aqui, na vontade. Tudo começou na vontade. Qual que era a vontade? Revelar suas virtudes invisíveis, que é o amor. Para isso ele criou um ambiente para que isso aconteça. Ele criou a terra, o mundo e criou as relações. Por quê? Porque pelo poder você reconhece e pela relação você conhece. Você só vai conhecer uma pessoa, como diria minha avó, se comer 1 quilo de sal com ela. Porque vai demorar bastante para comer 1 quilo de sal. Porque de perto ninguém é normal. Exatamente. De perto ninguém é normal. Então o que acontece? Quando você começa a se relacionar, você começa a conhecer as pessoas. Então você é o meu espelho. Você é meu espelho. Então, porque Deus está em você. Né? Deus está em mim. Deus está em nós. Então, o que é o espelho? O espelho é um instrumento que ele mostra coisa de mim
que sem ele eu não saberia que eu tinha. E quando eu falo espelho, pode ser uma água, pode ser uma prata. Mas assim, quando eu olho pro espelho, eu vejo o tamanho do meu nariz, eu vejo o tamanho dos meus cílios, da minha orelha, da minha boca. Sem esse espelho, eu não saberia quem eu era. Então, sem você, eu não sei quem eu sou. Quem eu sou. Por quê? Porque você vai ter alguma atitude que eu vou ver em mim a reação que eu não teria se não tivesse essa relação com você. Te entendi. Entendeu? Então, Deus ele é conhecido nas relações. Porque ele diz assim, ó, onde houver 2 ou mais, ali eu estou. Ele deixou claro. Então ele não está no indivíduo. Não existe Deus no indivíduo. Por quê? Porque o propósito que ele fez... Porque então vamos lá. Agora fica legal. Bora. Ele é um ser que teve uma vontade. Qual que foi a vontade? Revelar as virtudes visíveis. Para isso ele manifestou o poder, criou a terra, todas as coisas, e o propósito. Qual que era o propósito? A relação. É porque é na relação que gera vida. A ciência fala que viver é relação, relacionar-se. Spinoza fala. E o que é relacionamento? Relacionamento são afetos. Então os atos, eles se afetam, e o que é o afeto? É transformação. Então viver são relações, relacionamentos são afetos, e os afetos, como eu respondo, é sentimento. Então, por exemplo, eu estou aqui e caiu uma lâmpada na minha cabeça. Então, a relação que eu tive com essa lâmpada na minha cabeça me afetou. E esse afeto, eu senti dor. Então, viver é relacionamento, relacionamentos são afetos, e como eu respondo aos afetos, a gente chama de sentimento. E o sentimento gera um comportamento, e o comportamento, um entendimento, e o entendimento, um destino e um propósito. Isso é a vida. Né? Então, Deus, ele é um ser, essa é a nossa natureza, tudo começou nele. Né? Então, é a nossa parte divina. E ele criou a terra, que é o humus. A Bíblia diz que é humus, quer dizer terra fértil. Para quê? Para manifestar o seu ser no humus. Então, o propósito de Deus é criar um ser humanos. Revelar o seu ser no humus. Então, quando eu amo, que essa é a virtude de Deus, eu estou sendo ser humanos. Porque o amor vem do ser. Então, nem todo mundo é ser humano. Todo mundo é ente humano. O que é ente? É tudo aquilo que não tem consciência de ser. O cachorro é um ente canino. Um cachorro não pensa nas contas que tem para pagar, se ele vai para o céu ou para o inferno. O cachorro, ele não tem consciência de ser. Um gato é um ente felino. Aí na linguagem dos crentes fica assim, nem todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criatura, só é filho que aceitou Jesus. Essa é a linguagem dos crentes. Eles estão falando isso. Eu estou falando cientificamente. Sim. Só é ser humano quem revela os atributos do ser. Por exemplo, alguém te defraudou, alguém te pisou na bola, e você vai lá e perdoa. O cara fala, mano, foi Deus na sua vida, velho. Eu não perdoava. Já viu isso? Já. Quando você é paciente, os caras falam assim, mano, foi Deus na sua vida, porque eu não tinha essa paciência. Porque isso é atributos do ser. Paciência, bondade, benignidade. Então, toda vez que eu revelo um atributo do ser, eu estou sendo ser no humus. Eu estou revelando ser no humus. Deus só existe quando eu mostro. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!